Bom dia, meus irmãos. Gostaria primeiramente de agradecer, já o fiz no particular ali, mas agradecer pelo convite. É a segunda vez que eu estou aqui na Jornada Maçônica. É muita gratidão poder falar para um público seleto, porque nós somos formadores de opinião e essa escolha de estar aqui, é um domingo de manhã, poderíamos estar em qualquer outro lugar, até na praia, mas estamos aqui falando de conhecimento. Então, eu fico muito grato por cada um de vocês. E para falar de hábito, não é algo muito difícil, né? Quando eu mandei a inscrição para cá, eu escolhi fugir um pouco dos temas maçônicos. E por que fugir dos temas maçônicos? Hábito, todo mundo tem, todo mundo pratica, e tudo que nós fazemos acaba sendo no inconsciente, muitas vezes. E por que nós repetimos os resultados? Toda vez. Eu faço uma coisa, eu faço outra, e os resultados, às vezes, são sempre os mesmos. Talvez fruto dos nossos hábitos. E aí eu comecei a pesquisar, estudar muito. Passa para mim Oswaldo, por favor. Comecei a estudar e aí eu comecei a ver. Se você procurar na internet, você vai encontrar aí nas livrarias ou no Google, por exemplo, se você fizer uma rápida busca, que todo mundo tem um livro com 7 hábitos de alguma coisa, os 13 hábitos de alguma outra coisa, mais 5 hábitos de alguma outra coisa. Legal, todos eles são muito válidos. Só que o que acontece? Nós nunca descobrimos como é que coloca esse hábito em prática. Porque é fácil eu falar para você, para de fumar, irmão. Vamos correr na praia, vamos para a academia treinar, vamos comer de maneira saudável. Não é fácil você ler isso todo dia. Quantas pessoas você vê no Instagram, no Google, agora com a evolução da internet, fazendo isso todos os dias? Mas não é difícil você levantar, calçar um tênis e ir lá correr? Não é difícil você guardar a carteira do cigarro lá e falar, não vou olhar mais para isso aqui? E aí a pessoa fala assim, poxa, mas eu fumo há 30 anos, como é que eu vou parar hoje? Nossa, mas eu faço isso desse jeito há 20 anos, como é que eu vou fazer diferente? E aí eu descobri esse livro, O Poder do Hábito, que está em amarelo, Charles Duhigg, e ele fez milhares de estudos com seres humanos, com ratos e repetições. E nesse livro, ele desvenda, na verdade, o hábito. Eu posso ter milhares de hábitos, porém eu tenho que descobrir onde ele inicia. Quando eu descubro quando ele inicia, eu consigo trocar, eu consigo parar, eu consigo mudar. Agora, quando você lê O Poder do Hábito, começa a fazer sentido. Os hábitos para uma vida eficaz, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, 75 hábitos dos casais felizes. São legais? Claro que são. Só que se você não contar como é que eu ponho em prática, dificulta a nossa vida. Faz sentido? Por quê? Como é que eu ensino a fazer uma receita de bolo se eu não falar que tem que ir ao forno? É subjetivo? Claro que é. Mas você pode adivinhar, né? Então, ensinando fica muito mais prático. Usar o poder do hábito para atingir metas é o grande segredo do sucesso das pessoas que têm sucesso. Quando a gente fala de hábito, existe uma linguagem dentro da programação neurolinguística que é você definir quem é o seu cavalo. Vocês já ouviram falar dessa expressão? Bom, definir quem é o meu cavalo é assim, eu sou palestrante. Se eu sou palestrante, eu tenho que definir quem é o meu cavalo. O meu cavalo, né, pensa numa corrida, é aquele cara que palestra como eu, porém ele está à minha frente. Então ele é a minha visão de sucesso. Se ele é a minha visão de sucesso, para que o hábito dê certo, no mínimo eu tenho que repetir os passos dele. E aí eu faço a diferença com o meu toque, com o meu lado pessoal. Por quê? Conhecimento é de cada um. Nós estamos aqui trocando o conhecimento. Mas cada um de vocês aqui tem a sua experiência. Cada um de vocês aqui trouxe um pouquinho da sua bagagem para que nós possamos aqui juntar um com o outro e evoluir. Não é esse o intuito da gente trocar conhecimento? Quando trocamos conhecimento, fazemos dessa maneira. Então, o sucesso nada mais é
do que uma sucessão de hábitos bem feitos. Se eu escolher hábitos errados, eu vou chegar no lugar errado, talvez. Só que talvez o lugar que eu defini para chegar. Se eu faço a escolha correta para onde eu quero chegar, eu miro, ajusto as velas e eu espero que o vento me leve. Porém, se não der o vento, reme, porque você chega. Então, funciona dessa maneira. Passa para mim, por favor. As decisões que tomamos, a forma que organizamos os nossos pensamentos, como agimos, é muito mais automática do que imaginamos. Por exemplo, nós acordamos pela manhã, então, de maneira automática, você já vai abrir os olhos, vai ao banheiro, faz as suas necessidades todos os dias, lava o rosto, escova os dentes, toma café e sai para trabalhar. O dia que o teu despertador não toca, não parece que seu dia foi atropelado? Que você sai chutando o canto da cama, esquece o sapato, esquece a roupa, e aí bagunça tudo. Agora, se o dia corre normalmente, quantos de vocês já tiveram a sensação de entrar no carro, dirigir até o trabalho e não lembrar que fez isso? Sabe quando você faz no automático? Você toma café, você está conversando. Já aconteceu comigo de eu não lembrar o caminho que eu fiz para algum lugar. Você fala assim, putz, caminho que eu fiz hoje. Porque você muda de caminho, você troca, mas geralmente o hábito te leva pelos mesmos lugares. Você já está tão condicionado que é dessa maneira que você faz. É por isso que a gente leva multa nesses radares que tem aqui. Você está tão distraído, pensando numa outra coisa, que por força do hábito vai no automático. Por exemplo, quando nós começamos a dirigir, pessoal, os sobrinhos aí ainda não dirigem, alguns, mas quando nós começamos a dirigir, você entra lá na autoescola, é totalmente mecânico, não é? Você ajusta o teu espelho, você aprende, e aí a pessoa vai lá levando você para um lado e para o outro. E aí você fica, olha o espelho, põe a mão no volante, põe a mão no câmbio, põe a mão no volante, muda a marcha, ajusta o cinto, enfim. Faz todo aquele procedimento. Hoje, depois de muito tempo, você já, errado, né? Mas usa o celular, dirigindo, você conversa no telefone, você come o lanche lá do lado, quando você está com fome, atrasado para ir de um lugar para o outro. E isso, se não é um hábito, o que é? Você já faz aquilo no automático. Não pensamos mais para decidir. Quando você está começando a dirigir, o que você faz? Você pensa, eu vou sair, eu vou pisar na embreagem, eu vou colocar a primeira marcha, eu vou acelerar devagar, eu vou soltar a embreagem. Quem é que pensa hoje antes de fazer isso, quando vai sair? Não pensa. É no automático. Então você não decide mais. Você entra no carro e sabe que ele tem que andar. E instintivamente você já sabe o que tem que fazer. Você não precisa mandar um comando para o seu cérebro. E aí o nosso cérebro faz um menor esforço. Então, na verdade, quando você troca a definição, hábito é o que o nosso cérebro faz com um menor esforço. Porém, se nós criarmos um hábito bom, vai ser difícil no começo? Claro que vai. Repeti-lo, e repeti-lo, e repeti-lo. E mais para frente eu vou falar como fazer isso. Conseguimos criar um hábito bom. Por que o meu hábito tem que ser comer errado, dormir errado, fumar, sei lá, enfim, N situações que nos levam a uma vida que não é a melhor, o melhor dos cenários, vamos falar assim. Escolhas são elas que nos levam a hábitos bons. Passa por aí. E um estudo publicado pela Duke University, que também está no livro, se você procurar lá, comprovou que 40% das nossas ações diárias são hábitos e não fruto de decisões. Então, a reunião de trabalho, muitas vezes ela é hábito. Você escreve o que você tem que fazer, quando você vai lá falar, mudou tudo. Porque você já está no instintivo. A rotina de trabalho mesmo. Você trabalha sentado no computador, você troca, você escreve, você dá uma aula. A tua rotina ela é normal, ela sempre se repete, se você parar para analisar mesmo. A não ser, lógico, as intercorrências que acontecem. Mas se você pensar que 40% do nosso dia é comandado pelo hábito, ou nós vamos rever os nossos hábitos, ou vamos continuar com os mesmos resultados. Não adianta eu ler os hábitos das pessoas eficazes se eu não entender como eu coloco em prática. E aí eu continuo com o meu hábito ineficaz, o livro vai ser só mais um livro. Ele vai continuar um apoio de papel, vai continuar na cabeceira da cama. Porém, se eu sair desse automático, começa a funcionar. Porém, o automático é confortável. E aí,
para criar um hábito diferente, nós temos que sair da zona de conforto. Nós estamos dispostos a sair da zona de conforto? Porque é confortável eu ir comer o que eu quiser na hora que eu quiser. Difícil eu colocar um tênis do lado da minha cama para levantar para ir correr 5h30 da manhã, porque você entra às 7 no trabalho, por exemplo. Aí você fala assim, nossa, é maluco esse cara que vai correr de manhã? Não é, ele só criou um hábito. E para ele já é automático. Porque quando você fala de atividade física com esforço, se alguém aqui já tentou correr e não estava fugindo de ninguém, teve a sensação que ia morrer nos primeiros 5 minutos. O teu cérebro quer desligar. Ele não quer que você corra. Você não está fugindo. Você não está caçando. Não está correndo risco de vida. Para que eu tenho que correr? Só que aí, quando você começa, de maneira cíclica, a criar um hábito, isso funciona. E aí você gera uma nova condição, uma nova função. Sucesso e hábitos produtivos são dois lados de uma mesma moeda. São inseparáveis. Então você vai observar que todas as pessoas de sucesso analisadas, e aí a definição de sucesso para cada um é uma. Sucesso pode ser ter muito dinheiro, sucesso pode ser viajar bastante, sucesso pode ser vir aqui dar uma palestra, sucesso pode ser cantor, enfim, sucesso para cada um também é a sua visão. E aí, o hábito desse cara que faz sucesso, na sua visão, que ele pode ser o seu cavalo, lembra que eu falei? Então, o hábito dessa pessoa de sucesso, ele está inseparável uma coisa da outra. Eu não consigo separar. Então, se eu quero trilhar um caminho bom, eu tenho que me orientar com pessoas que conseguiram. E não com as pessoas que não conseguem. Imagina, você pega um dos nossos meninos aqui, e aí um dos nossos meninos que talvez não tenha uma renda muito alta, vai virar e falar assim, o meu sonho é ser médico. Quantas pessoas vão passar pela vida de vocês e vão falar assim, mas ser médico é muito caro. Mas ser médico é muito difícil. No Brasil, só filho de médico é médico. Será? Será que você precisa se aconselhar com essas pessoas que vão te desmotivar? Por que você não vai lá conversar com um médico, talvez? Eu não quero ser médico, eu quero ser jogador de futebol. Quem disse que você não pode? Talvez, dentro da regra, se eu tenho uma idade maior, eu passei da idade. Tudo bem. Então, isso é um fator que também não me impede de nada. Porém, se eu me orientar com pessoas que não conseguiram, fica difícil. Então, esquece as pessoas que não conseguiram, porque te puxar para baixo vai ter um monte de gente. Agora, mira em quem chegou onde você quer chegar. Quem chegou lá? Quem já conseguiu? Quem fez? Como é que fez? E se a minha meta é chegar lá, eu tenho que descobrir como fazer. Eu tenho que me capacitar para isso. E aí eu vou chegar, com toda certeza. Repetir os hábitos de alguém que já fez é um esforço para nós, porque é mudança de comportamento. Só que é um esforço menor, porque a pessoa já vem com o mapa ali na mão. Se eu tenho o mapa do caminho, por que eu preciso entrar pelo meio do mato e abrir um caminho novo? Porém, se eu cheguei onde eu queria chegar até aqui, para estar igual a alguém, no mesmo nível, aí eu posso abrir um caminho novo, porque aquilo ali não foi feito ainda. E aí, quando não foi feito, eu coloco os mesmos hábitos, sigo em frente e documento, porque depois eu viro uma experiência. Você cria um novo hábito. Uma vez que você adotou comportamentos bons, o restante é consequência. Segue em frente. Por quê? Só vai depender de você. Se você quer tornar-se uma pessoa excelente, se você deseja ser um líder e um modelo de excelência pessoal para todas as pessoas que o rodeiam, aprenda a desenvolver o poder do hábito. Nós estamos aqui. Eu estou falando hábito, para ver se entra na mente da gente. Por quê? Existem estudos que dizem que algo repetido por 21 vezes se torna um hábito. Então, se você tem um filho pequeno, um bebê, e você ensina, quando ele começa a andar, começa a falar, então, a escovar o dente, por exemplo, vai ser difícil. Ele vai esquecer um dia, ele vai esquecer 2 dias, ele vai esquecer alguns dias. E você vai ter que mandar. Quando ele começa a crescer,
isso se torna um hábito. Além de ser uma necessidade, é um hábito. E aí ele já vai sem você falar. Filho, vai escovar o dente? Não. Ele já fez tudo. E para a escola, a mesma coisa. Às vezes com sono, às vezes sem sono, mas é um hábito. E aquilo se torna vital. Só que se eu tiver maus hábitos, como é que eu posso ensinar, por exemplo, um filho a ter bons hábitos? Ele vai ter que aprender sozinho, porque eu não vou ser a referência. Então, cuidar dos nossos hábitos é importante. E por esse motivo, eu volto a falar a palavra hábito, para ela entrar na nossa mente de verdade. Já falei mais de 23 vezes aqui que eu já contei. Duhigg, que é quem escreveu o livro O Poder do Hábito, diz que transformar hábitos pode gerar bilhões. E agora nós estamos falando de dinheiro. Por que transformar hábitos? Por exemplo, eu estava estudando... Alguém aqui, deixa eu fazer uma pergunta, faz aplicação na Bolsa de Valores? E trader, alguma coisa do gênero, não? Eu fui estudar. E aí eu estava pesquisando, eu falei, é uma mudança de hábito. Por quê? O brasileiro, ele não tem o hábito de investir na Bolsa de Valores. Então nós temos uma sala desse tamanho, e vamos colocar aqui, 2% da sala faz isso. Quando você vai viajar, nos Estados Unidos, por exemplo, as crianças têm a educação financeira e elas já são incentivadas a começar o investimento. E isso vira um hábito. E aí nós criamos o hábito de trabalhar 8 horas por dia, de ter que ter lá a sua carteira assinada para você ter uma segurança e falar assim, poxa, eu estou seguro. Mas você está seguro até onde? Qual o limite da segurança que você tem? E aí eu fui pesquisar a Bolsa de Valores. Estou lá pesquisando uma coisa, pesquisando outra. Com 50% das pessoas que você conversa, a pessoa fala assim, ai, mas tu vai se enfiar nesse negócio, é pirâmide. A pessoa nem ouviu falar, não estudou, não fez nada. E fala, não, mas esse negócio aí tá cadeia, você vai preso. Como assim eu vou preso? Estuda um pouquinho que você vai ver que não é. É uma mudança de comportamento. Eu só estou olhando para um outro mercado. E aí, seguindo hábitos. E aí o que acontece? Por exemplo, hoje na internet tem o YouTube que facilita a nossa vida. Você vai lá e estuda um pouco, depois você assiste um investidor falando. Ele te conta algumas coisas. Lógico que ele não conta tudo, mas algumas coisas ele te conta. E talvez, se ele tiver algum sucesso, e você repetir os hábitos dele, você consiga também. Só que são hábitos. Então, vamos descobrir como é que é. Cria uma linha para a gente saber como aplicar isso. Passo o próximo para mim. Para mudar hábitos, precisamos mudar de atitudes. E sugiro começar agora mesmo. Tá? Como fazemos isso? Primeira coisa do hábito é um gatilho. O que é um gatilho? É um sinal ou um lembrete que você deve iniciar um novo comportamento. Por exemplo, se você pensa em praticar uma atividade física, certo? Eu quero começar a praticar uma atividade física e amanhã, 7 horas da manhã, 6 horas da manhã. Tudo bem. Se você não tem o hábito e você tiver que acordar para sair às 7 horas da manhã, 6h30, aí você vai lá tomar banho, tomar um café e tal, você ainda vai ter que levantar, procurar um tênis, procurar uma roupa, se arrumar e sair. Correto? Qual é o gatilho para esse momento acontecer? Deixa a roupa separada, deixa o tênis do lado da cama. Quando você levantar, antes de ir no banheiro, você já entra na roupa e entra no tênis. Isso é um gatilho. Faz sentido? Se você, vamos supor que você está tentando parar de fumar, qual o primeiro gatilho? Deixar o cigarro longe de você. Se ele estiver à sua mão, é no automático. Está no bolso, você pega e fuma. Se ele estiver longe, você vai ter que procurar. É um gatilho isso. Por que é um gatilho? Se ele está longe, eu vou lembrar que eu não preciso dele naquele momento. Por mais que eu tenha vontade. Lembre-se, o hábito, na sua mudança, ele dói. É difícil. Segundo, rotina. A ação ou comportamento propriamente dito. Então eu criei um gatilho. Eu criei o meu gatilho, que é o tênis do lado da cama, por exemplo. Coloquei o tênis do lado da cama, eu levanto e já entro no tênis. Calcei. Peraí, já não tenho mais desculpa. Eu tenho que procurar, eu não sei onde está, o tempo vai ficar corrido. Não, calcei o tênis. Então, qual é a rotina? Começar a atividade. Comecei a atividade? Pratique, vai lá. Não importa quanto tempo você vai fazer. Importa que você fez.
Olha, hoje eu vou caminhar. Olha, eu caminhei 5 minutos na garagem do prédio. Você já foi. Tá claro? Eu não disse que você ia começar a atividade fazendo uma maratona. Eu disse que você tinha que fazer a atividade. Então, calcei o tênis, desci, dei uma volta no quarteirão, sem levar celular, sem levar carteira, por favor, que está perigoso o negócio. Mas dei uma volta no quarteirão, voltei, subi e vou trabalhar. Primeiro dia. Segundo dia, dei uma volta em 2 quarteirões, talvez. Terceiro dia. E assim você vai aumentando gradativamente. Uma hora que esse hábito estiver incutido em você, com toda certeza, vai ser mais simples. Talvez não seja mais fácil, mas mais simples vai ser. Por quê? Quem vai dizer assim, eu vou lá na academia pegar peso. Peraí, esse negócio não é fácil não, é chato pra caramba. Mas quando você acostuma, ele se torna aceitável. Quando você pratica alguma outra coisa, ele se torna melhor. E aí, cada vez que você pratica mais, você vai ganhando autonomia para fazer. Então, você escreve. Qual é o hábito? Eu quero escrever. Então, eu quero escrever um texto para publicar num blog de alguém, ou para publicar numa coluna, para publicar em algum lugar. Qual é o hábito para escrever? Deixa o bloco do lado da cama, deixa o computador perto, o tablet, sei lá, o celular, que você toma nota. A hora que você parar, pega ele e escreve. Por exemplo, tem uns aplicativos de celular que as pessoas não têm o hábito de tomar água. E aí ele apita toda hora para você tomar água, toma água. Tem um que eu vi que ele manda você respirar. Porque nós não respiramos. Tudo isso aqui é no automático. Quando eu, há um tempo atrás, estava no exército ainda, sofri um acidente grave e eu fiquei sem respirar durante um tempo, ligado nos aparelhos. Eu tive que aprender a respirar. Se tiver algum fisioterapeuta, algum médico aqui, eles vão ter que concordar comigo. Gente, foi a tarefa mais difícil, acho que eu já fiz até hoje. E aquilo dependia da minha alta. Tinha um aparelho que eu tinha medo dele, que ele tinha 2 bolinhas e quando você assoprava, aquele negócio tinha que subir as 2 iguais. Então subia da direita, num dia subia da esquerda e ninguém me dava alta porque eu tinha que subir as 2 juntas. Que eles diziam que compensava a força do pulmão. E é uma coisa que é tão instintiva, porque você nasce respirando, que quando você tem que reaprender, você descobre o quanto isso é difícil. Aí você descobre que você tem um monte de coisa aqui dentro que você nem sabia que existia. Uso o diafragma, uso o pulmão. Onde está esse negócio todo? Como é que mexe isso? E aí você descobre que aquilo ali vai funcionar. Só que é tão natural que ninguém para respirar. Ninguém para pensar nisso. E aí como é que eu faço? Então, o aplicativo lá no celular, ele vibra lá na hora. Tá aqui, você precisa respirar. Aí você para 2 minutos. Ele fala que você tem que respirar. Por quê? É no automático. Você faz tanta coisa, corre para um lado, corre para o outro, corre para um lado, faz uma coisa, atende uma pessoa, atende outra, fala com um, fala com outro, e não faz. Respirar faz parte do nosso dia. E aí, por fim, recompensa. Os benefícios por completar o hábito. Então, estimula uma recompensa. Correr, caminhar, vai ler. Por exemplo, tem muita gente que não tem hoje em dia o hábito da leitura. E aí, o que eu fiz com a minha filha? Tenho uma filha de 10 anos. Eu falei para ela que ela tinha que ler. Aí ela falou, papai, mas esse é livro sem figura no começo. Ela lia os livros com figura, eu queria que ela lesse um livro sem figura. Aí ela falou, papai, mas eu não consigo ler muito. Eu falei, não, você não precisa ler muito, você vai ler 3 páginas. E aí todo dia você lê 3 páginas, e aí ela usa o WhatsApp. Quando eu estou fora, você lê 3 páginas e me faz um resumo do que você leu pelo WhatsApp. Você fala para o papai. Do seu jeito, você não precisa fazer nada. Ela está no 3º livro já. Funciona. Por quê? É um pouquinho todo dia. Se eu pegasse e falasse para ela assim, você tem que ler esse livro até o final do dia, o que vai acontecer? Eu espano ela, para falar português bem claro. Ela nunca mais vai querer ver um livro na frente dela. Agora, colocando aos poucos, ela vai acostumando. E aí aquilo vai evoluindo. E se torna um hábito bom. Por quê? A leitura muda o nosso vocabulário, a leitura nos torna mais cultos, a leitura nos deixa aprender um pouco mais. Então, com a criança, foi a estratégia que eu usei. Coloquei lá um pouquinho. Qual a recompensa? Eu dou um parabéns, eu dou um abraço, eu levo um passeio diferente, mas sempre reforçando positivamente aquele comportamento. Isso quando eu estou aplicando um hábito no próximo. Então, se o convite para o Oswaldo
é dar uma caminhada de manhã, coloca o tênis, quando eu ver ele caminhando lá, que ele postar no Instagram dele, eu vou dar um parabéns para ele. Pode ser uma recompensa, é um reconhecimento. Qual a recompensa? Você acordar mais disposto, você dormir melhor, você se alimentar melhor. Então você lê, você escrever um texto com mais facilidade. Não é isso? Porque às vezes você tem a ideia, mas nos faltam as palavras. Então, se você começa pela leitura, por exemplo, é mais fácil. Você consegue trabalhar isso. Passa para mim, Azul. Quando o hábito surge, o cérebro deixa de participar da tomada de decisão. Então, por exemplo, a leitura de novo. Eu começo a ler. E aí, tornou um hábito. Tornou um hábito, aquele livro já é meu companheiro. E aí eu começo a devorar os livros. Só que isso tem que ser um hábito. Uma vez que esse hábito assume a personalidade dele, assume o lugar dele, é a hora que ele começa a funcionar e o cérebro para de fazer esforço. Lembra lá do comer direito? Então vamos lá se alimentar bem. Uma vez que eu me alimento bem, a primeira semana é ruim, a segunda é ruim, a terceira, quando você se alimenta mal, você sente a diferença. Você sente falta daquilo que é bom. A leitura é a mesma coisa, você está lendo. E hoje, as redes sociais são ladrões de tempo. Você passa tanto tempo na rede social e esquece de ler um livro. Não é? Eu falo que eu criei um hábito notívago porque é o horário que ninguém está online. Porque se eu abrir o computador para trabalhar de dia, é tanta janela que aparece lá chamando a gente para conversar, que daqui a pouco você está falando, está pisando na lua e não faz o que você tem que fazer. E se distrai. Isso é ladrão de tempo. Trocar o celular por um livro pode ser desligar a mente por alguns minutos e fazer com que ela viaje. E isso pode ser muito válido. Você não faz reflexões ou escolhas, simplesmente executa as atividades sem pensar. Se torna automático. Quem é que pensa como se escova o dente? Tem alguém aqui que pensa? Não tem. Aí você encontra um dentista e ele fala, você escova o dente totalmente errado. Ah, mas eu aprendi assim. E aí, como é que eu faço para mudar isso? Treinando. O hábito é treino. Ao ter a consciência do gatilho, ou seja, qual é o gatilho que eu tenho que usar para começar a fazer isso? 2. Qual a rotina que eu tenho que criar para ela funcionar? 3. Qual é a minha recompensa? Então, um exemplo fácil é o da atividade física. O gatilho, deixa a roupa separada, deixa o tênis separado. A rotina, acorda de manhã, calça o tênis, veste a roupa, escova o dente, vai no banheiro, faz o que você tem para fazer, sai, dá uma volta no quarteirão, que seja, dá uma caminhada na praia para quem mora perto, vai no clube, se for do lado de casa, não sei qual a possibilidade de cada um, vai no condomínio, enfim, pratique alguma coisa, uma que você goste. Porque importante também é você começar pela parte mais fácil. Começa por algo que você tem vontade. Né? Vou falar assim, eu vou fazer uma atividade física, começa fazendo escalada. A hora que o dedo começar a doer, você não volta nunca mais. Então vai com uma coisa que você goste de fazer também. Tá? Não vai começar pelo hábito mais absurdo do mundo. Então, por exemplo, quando eu falo das pessoas de sucesso, é fácil. Porque é onde você quer chegar. Você já sabe onde você quer chegar. Só não sabe como ainda. Mas aí descobre. Vamos trilhar o mesmo caminho, talvez. Um caminho parecido. Um caminho de bons hábitos. Passa para mim, Oswaldo. O desejo é fundamental na criação dos hábitos. Então, eu quero chegar lá. Eu quero conquistar. Eu quero fazer. Eu preciso disso aqui. É uma satisfação pessoal? Que legal. É um resultado para o seu trabalho? Que legal. É para a sua família? Que ótimo. Quando eu falo assim, eu quero parar de fumar, por exemplo, não é fácil. Mas aí você pensa, qual a recompensa? Quem tem filhos, passar mais tempo com seus filhos. Quem tem netos, passar mais tempo com seus netos. Quem sobe uma escada com dificuldade, subir uma escada mais fácil. Olha a quantidade de recompensa que eu tenho ali. Faz sentido? E aí, mudar o hábito acaba sendo o que te impulsiona. Porque eu tenho um desejo de fazer melhor. As estruturas cerebrais, elas são alteradas conforme os desejos se tornam mais fortes.
Eu quero uma coisa, mas quando eu quero muito, eu faço a diferença. Ah, eu quero. Ah, tá bom. Você quer ser um milionário? Ah, eu quero. Se você só joga na Mega Sena, você não quer. Então, qual é o hábito que a pessoa milionária que você viu, que você conhece, que você estudou, tem? Vamos descobrir. Por quê? Os comportamentos se repetem. Os comportamentos se repetem. Vamos para um hábito ruim? Por exemplo, você pega uma pessoa que é viciada em algum psicotrópico. Aí ele vai lá e é internado numa clínica de reabilitação e passa 3 meses. Mudou de hábito, certo? Beleza, esse cara está curado. Só que quando ele sai da clínica, ele volta para a mesma casa, ele volta para o mesmo bairro, ele volta para os mesmos amigos. Ou seja, volta para os velhos hábitos. Se você não tirar aquele cara e colocá-lo num comportamento inteiramente novo, ele vai repetir o hábito antigo, porque o hábito antigo, o cérebro já está condicionado. É muito mais fácil. Então, na verdade, nós temos que tratar o todo. Não é somente a pessoa que está lá acometida por algum problema. É o todo. Eu tenho que mudar tudo. Se eu não mudar tudo, o hábito vai retornar, porque ele é mais forte. Então, o hábito ruim, ou o hábito que, vamos colocar, não vou nem chamar de ruim, o primeiro hábito, vamos falar assim, o primeiro hábito já está enraizado nele. O que ele está fazendo quando ele vai para a clínica? Mudar de hábito. Faz sentido? Então, se nós fizermos isso com um hábito que já é bom, muda tudo, melhora. Você começa a esperar por algo impulsivamente, executa a ação para obter a recompensa desejada. Quando você faz isso? Quando eu quero mudar. Quando eu quero fazer a diferença. É nesse momento que eu faço isso. E aí agora, os passos que eu identifiquei para que a gente consiga mudar os nossos hábitos. Então, assim, você vai encontrar os 7 hábitos do sucesso, os 7 hábitos das pessoas eficazes, os 7 hábitos do Dalai Lama, você vai encontrar os 95 hábitos dos casais altamente felizes, você vai encontrar com Gustavo Cerbasi os hábitos das pessoas milionárias, o casal que pensa junto, enriquece junto, você vai encontrar diversos outros livros falando de hábito. Porém, antes de você começar a seguir qualquer um daqueles hábitos, entenda que o primeiro mecanismo é tomar uma decisão e usar gatilhos. Então, se o seu hábito é criar o hábito das pessoas altamente eficazes, você vai ter que entender que a primeira coisa que você quer é ser mais eficaz. É ser um milionário, é ser uma pessoa de sucesso, é ter mais saúde. Então, beleza. Faz uma lista dos hábitos que o ajudarão a atingir os seus objetivos. Identifique os gatilhos que despertarão o desejo de alcançar esses objetivos e metas. Então, por exemplo, você vai pegar lá, tem 7 hábitos das pessoas eficazes, não é isso? Se tem 7 hábitos do milionário, 7 hábitos de qualquer pessoa, escolhe primeiro um. Porque qual é o nosso erro? Você lê o livro, está todo empolgado, na primeira semana você quer fazer os 7 de uma vez. Ferrou, você não vai conseguir. Pensa que se você faz tudo do jeito errado, ou melhor, do jeito que não é o que ele diz, e você quer mudar, só que você quer mudar tudo de uma vez, vamos por partes. Lembra da corrida? Uma caminhada em volta do condomínio? É assim. Começa dessa maneira. Senão você não vai longe. Você vai desistir. Porque o cérebro está programado para o menor esforço. Não é assim que acontece com os animais? Que eles comem e hibernam no inverno para não gastar energia? O cérebro é a mesma coisa. Você está muito acelerado, está muito acelerado, está muito acelerado, a tua pressão sobe, você apaga, dorme. Quando acorda, vai lá com um monte de susto, mas está melhor. Foi um jeito que ele deu de te apagar para te desacelerar. Segundo, sem exceções. Esse, eu diria que é um dos mais importantes dos 7 passos que eu coloquei aqui. Eu só coloquei 7 passos para não ficar longe do que todo mundo fala, tá? Então, podia ser 8, podiam ser 9, podiam ser 2. Sem exceções, assiduidade na nova rotina. Então, se você vai colocar o tênis para correr de manhã do lado da sua cama, vai com sol, vai com chuva, vai com frio, vai com sono, mas vai. Por quê? Um dia que você não vai, esquece, você já vai tumultuar o negócio todo. Lembra do Alcoólicos Anônimos, quando você vê na televisão, em algum lugar? Ou é só por hoje que eles se identificam, não é assim?
É um dia de cada vez. Você não vai comprar um hábito e fazer um hábito por uma semana inteira. Vem aqui e fala assim, ó, eu vou começar a correr e vou correr hoje pelo mês todo. Não vai. Não adianta você correr uma maratona no primeiro dia e achar que você mudou de hábito. Corre lá 1 quilômetro, 2, 5, 10 todo dia e você vai ver como isso muda. 3, compartilhe sua decisão com as pessoas. Olha a parte legal disso aí. Eu ficava procurando partes boas na utilização das redes sociais. Sem ser falar de política, hoje em dia que todo mundo lá é direita e esquerda para lá, direita e esquerda para cá. A rede social ela tá chata hoje em dia, né? Porque você só vê falando de política, ninguém fala nada construtivo. Aí você olha, na rede social só tem pessoas de sucesso. Você tem lá político agora, você tem pessoas de sucesso, porque ninguém publica nada ruim lá. Ou você tem pessoas revoltadas que estão agredindo umas às outras. É o que você tem na rede social. E aí, o que você faz com a rede social, por exemplo? Começa a compartilhar o seu novo hábito com as pessoas. Por que isso? Vamos supor que você vai correr. Estou dando o exemplo da caminhada, da corrida, porque é mais fácil. E aí você vai lá, tira uma foto e fala assim, ó, a de hoje foi na garagem do prédio. Você fez isso por 5 dias, daqui a pouco alguém que te segue lá, alguém, não importa quantas pessoas são, não estamos falando de números, alguém vai falar assim, pô, você não foi hoje, hein? Por que você não foi hoje? Faz um desafio, coloca outras pessoas nesse desafio, ó, vamos fazer um desafio do livro? Vamos parar de falar de política na internet, vamos fazer o desafio do livro? Lê um livro, ou lê uma página, lê um capítulo e comenta aqui na minha página todo dia. E você faz um relatório lá na tua página, comenta também. Você está criando um grupo de pessoas que vão interagir com você vou terminar já, nesse contexto. Passa para mim? Visualize-se executando. Visualize-se agindo como se estivesse incorporado um novo hábito. Assim, mais rapidamente ele será aceito pelo seu subconsciente. Isso nós fazemos muitas vezes com atletas, quando eu vou dar coaching. Você põe o atleta antes da prova dele deitado no chão, deitado em algum lugar, faz ele respirar e pensar em como vai ser a prova dele no dia da competição. Ele controla o nervosismo, ele controla a ansiedade, ele chega no dia da competição dele um pouco mais calmo. 5, pratique a autossugestão. Lembra do yoga? O mantra que eles ficam entoando lá? Para dentro, para fora. Mantenha sempre a disciplina no novo hábito. Então persista nele. E o último, escolha uma recompensa. Essa recompensa não precisa ser valor financeiro. Escolha algo que vai fazer a diferença para você. Você escolhe. E aí você começa a praticar. Uma vez que você conseguir isso, escolhe um hábito simples para começar. Segue os 7 passos. Esse hábito se tornou real, aí você começa a praticar qualquer coisa, de qualquer um livro que você lê. Vai se tornar mais fácil. Por quê? Escolhe algo que é simples. Algo que te dê prazer em fazer. Que depois você vai aumentando a dificuldade. Você vai aumentando tudo aquilo que acontece. Lembra da escola, quando você começou? Começou com uma continha, com outra. Hoje em dia você faz milhares de coisas. E aí, eu deixo aqui o meu... Põe o último para mim. O meu muito obrigado. Aqui tem o Facebook, George Carvaschi, coach palestrante. O Instagram, George Carvaschi. O de baixo ali, 13 988 40 0195. É meu telefone, meu WhatsApp. Se você quiser mandar uma mensagem lá na página, curtir a página, que manda lá um eu quero para mim nas mensagens, que eu compartilho com vocês o livro. Eu tenho a versão autorizada dele em PDF. E aí, se vocês tiverem um interesse no livro, eu mando para vocês o livro em PDF, mando uma apresentação também. E a gente começa a praticar juntos isso aí. Faz um grupo de controle e fala assim, ó, vamos mudar um hábito. Nós criamos um grupo lá e vamos mudar hábitos todos juntos. Tudo bem? Eu queria agradecer mais uma vez a organização, agradecer mais uma vez pelo convite, agradecer todos vocês por estarem aqui compartilhando comigo esse momento e por terem me ouvido nesse tempinho aqui. Muito obrigado. Se Deus quiser, até o próximo ano. Sucesso para todos e com novos hábitos. Obrigado.